Olá, amigos, amigas, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, de conversa, de informação e também de reflexão bíblica aqui no nosso programa Castelo Forte. Música. Quem não gosta de música? Mas também sabemos que existem gostos diferentes na área da música. No Brasil, recentemente, nos últimos anos, vem se falando cada vez mais e também promovendo o ensino da música nas escolas. Por outro lado, às vezes pessoas comentam, puxa, mas a qualidade da música, das letras de algumas músicas não está tão boa. Nós vamos conversar hoje com o professor Ingo Schreiner, professor da área de Física, Matemática, mas que é um músico, alguém que gosta muito de música, tem muita experiência, e nós vamos conversar sobre a música, a influência dela na nossa vida, e também ele vai depois nos falar de um evento que vai acontecer aqui em nossa cidade. Professor Ingo, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Queremos conversar um pouco sobre música. Eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor o seguinte: a música faz bem para a vida? Como é que a música melhora a nossa vida, a nossa convivência? Tudo bem? Bem, isso depende um pouco da disposição de quem ouve a música, de quem escuta, porque música também pode, em muitos casos, ser um enfrentamento assim que vai causar dificuldades ou vai ser um estorvo para quem escuta. Mesmo que para alguns seja algo muito gratificante, para o outro pode ser uma coisa que atrapalha. Isso depende, em primeiro lugar, da disposição do ouvinte. Se ele quer ouvir isso e se ele tem prazer de ouvir aquilo que ele escuta. Já começamos com uma resposta muito interessante. Quer dizer, depende se a pessoa quer ouvir a música e dali vai partir o aproveitamento dela e assim por diante, é isso? É isso sim, é isso aí. Tem pessoas que gostam de música erudita ou a música clássica. Essa música pode ser uma coisa enjoada para quem gosta de, quem sabe, de rock ou gosta de funk. Ou o funk pode ser alguma coisa, uma aberração para quem gosta de música clássica. Isso depende muito do ouvinte. Professor Ingo, o senhor traz uma questão interessante. Depende de quem está ouvindo, o ouvinte. Mas da onde vem o gosto pela música? O que leva, na sua opinião, alguém a gostar de funk ou de rock ou de música clássica? Como é que acontece isso numa pessoa? Eu acredito que isso venha... Eu não sou estudioso nisso, mas eu acredito que isso venha da experiência que a pessoa teve em sua vida toda. A música, ela, de certa forma, provém da natureza. Quem, agora na época da primavera, acorda um pouquinho mais cedo, ouve os sabiás cantando a partir das 4 horas da manhã, e isso pode ser uma coisa muito bonita para quem escuta. Assim, tem outros pássaros que cantam. O vento que assobia que passa pelas janelas também pode ser música. E as pessoas, ao falarem, de certa forma, eles podem ter um falar musical. E isso os homens foram desenvolvendo e estruturando e criando assim uma linguagem de comunicação. A música é uma comunicação também. Assim como o falar, a música também se comunica. E isso foi se desenvolvendo e os homens foram evoluindo nisso aí e criando coisas novas. Mais ou menos nessa linha. E a influência que a pessoa teve, talvez a sua infância, juventude, isso também influencia muito a experiência dela musical no futuro, como adulto? Certamente. Por isso é tão importante que hoje em dia tenha aulas de música na escola.
Antes da década de 70, por aí, havia aulas de música nas escolas. E isso desapareceu na década de 70, não foi mais obrigatório. E então nas escolas não se dava aulas de música. E isso agora está ressurgindo novamente. Na época, antes de 1970, o compositor Heitor Villa-Lobos, ele cuidou muito dessa parte da música nas escolas, escrevendo músicas para alunos, músicas que eram de fácil execução, tiradas do folclore e que podiam ser executadas. E em todas as escolas havia aulas de canto orfeônico e de música. E isso desapareceu, isso é uma lástima, porque com isso se tira do ser que se desenvolve uma possibilidade de outra comunicação. E isso é uma pena muito grande. Eu queria contar um exemplo que eu vi quando eu estive estudando na Alemanha, de um estudante também que estava na Alemanha, que veio da Hungria. E ele falou de uma experiência pela qual a Hungria passou. Isso foi na época em que Zoltán Kodály, um compositor húngaro, era ministro da Educação. E ele instituiu em todas as escolas do país uma aula de música por dia. E isso teve um efeito tão grande no desenvolvimento geral, não só da música, mas no conhecimento geral dos alunos, que foi incrível. Como é que, nesse sentido, a música ela pode impactar essa questão do desenvolvimento geral? A música ajuda na questão do pensamento, da criatividade, da organização, da disciplina. Como é que a música colabora em geral, assim, na vida, por exemplo, de um estudante? Eu acho que ela pode colaborar em todas as áreas, porque a música envolve percepção daquilo que faz o vizinho ou o colega, porque geralmente música é feita em grupos e aí tem que haver uma disciplina para que todos atuem um de acordo com o outro. Um tem que ouvir o outro, tem que perceber o outro. E isso eu acho que é uma experiência muito importante para a convivência entre os homens. E para fazer uma boa música, ou para aprender música, ou para ler música, ou para executar um instrumento, eu preciso também praticar. E preciso ter um conhecimento, e muitas vezes esse conhecimento também envolve, além da leitura, envolve também um raciocínio matemático. Para ler música, eu tenho que entender os símbolos que estão escritos na pauta e tenho que interpretar isso, e muitas vezes eu tenho que fazer cálculos rápidos para entender como é que funciona o ritmo, para poder enquadrar isso. E geralmente os alunos que praticam música também vão bem na sala de aula. Foi feita uma vez uma pesquisa nos Estados Unidos com alunos do ensino fundamental. E os pesquisadores queriam ver a influência da música e da informática no aprendizado dos alunos. Então eles dividiram os alunos em 3 grupos. Alunos que praticavam informática, alunos que além das aulas faziam música e alunos que não faziam nenhum dos dois. E no fim chegaram à conclusão de que os alunos que faziam música eram os que tinham melhor rendimento na escola, antes daqueles que trabalhavam com informática. Eu acho que é porque a música é mais abrangente, a informática é muito centrada em alguma coisa. A música envolve mais áreas das sensações humanas
da inteligência humana. Muito interessante essa percepção, né, de como a música afeta esses vários sentidos. Professor Ingo, existe também muitas vezes essa dúvida, essa pergunta, mas música é para algumas pessoas que têm um talento, têm uma capacidade para música. Como é que funciona isso? Quem é que pode entrar no mundo da música? Tem que ter um dom muito especial? Ou todos de alguma forma ou outra podem praticar ou também estarem envolvidos na música? Bem, essa questão do talento, é claro, tem pessoas em todas as áreas que são melhores numa do que outra. Alguns sabem correr mais rápido que outros. Alguns sabem calcular mais rápido que outros. Alguns também conseguem praticar melhor música que outros. Mas todos conseguem, a rigor, lidar com música desde que tenham tido alguma introdução na música e alguma experiência musical. Isso é muito importante, por isso é tão importante a música estar presente na escola, nas séries iniciais e na escola fundamental. Isso é muito importante. Assim como também a educação física e a educação matemática ou a educação na área da literatura, todas elas são importantes. Estamos conversando com o professor Ingo Schreiner sobre a música, um pouco assim da influência dela na nossa vida, no nosso cotidiano. Professor Ingo, eu sei que o senhor com a sua esposa tem filhos e também sempre estimularam muito a questão da música na família, em casa. Por exemplo, como é que um pai e uma mãe poderiam estimular, encorajar o seu filho e a sua filha nessa área da música? É necessário ter aulas de música? Tem outras formas também dessa criança se envolver mais nesse mundo da música? Se diz que a criança começa a aprender música enquanto ela está no ventre da mãe. Ela aprende já no ventre da mãe, ela já aprende a ouvir o falar da mãe, aprende a ouvir a música, o canto que ela canta, e isso já tem influência sobre a criança que vai nascer no futuro. E existem outras experiências interessantes, até na forma da criança chorar, existe uma diferença. Isso meu filho que estudou no MIT, na área da informática, fazendo pesquisa na área da linguagem, ele ficou sabendo que crianças francesas choram diferente do que crianças brasileiras, por causa daquilo que eles já ouvem enquanto estão no ventre. Claro, quando a criança então nasce, é importante ela continuar vivendo esse ambiente de música. Se ela ouve música, se ela ouve a mãe cantar, o pai cantar, os irmãos cantar, ela aprende. Eu tive uma experiência muito interessante com um neto meu, que agora tem 1 ano e 10 meses. Ele esteve conosco durante uma semana e a gente cantava com ele canções infantis, cantigas de roda. E não demorou muito, ele começou a cantar essas cantigas de roda. Espontaneamente. As crianças aprendem a cantar como aprendem a falar, ou como aprendem a correr, ou a brincar certas coisas. Isso acontece muito cedo e é importante eles terem essa vivência desde cedo. Então, não só é possível, mas é desejável que desde cedo tenhamos música em casa. E se alguém disser, professor Ingo, puxa, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, como é que essa pessoa pode ajudar a sua família e os seus filhos a experimentar a música? Bem, eu não posso dar receitas aqui porque eu não sou estudioso nessa área. Sabes que minha profissão é professor de matemática e eu faço música porque eu gosto disso aí. Mas eu acho que sim, pode cantar com a criança e existe a possibilidade de, hoje em dia, com os aparelhagens de som, ter uns bons CDs ou fitas ou escutar música em casa. Eu acho que isso é muito importante. E
quando possível, naturalmente, na educação infantil, que as escolas cuidem também desse desenvolvimento e não deixem esse conhecimento assim de lado. Eu acho que é fundamental trabalhar isso aí. Muito interessante esse aspecto todo aí. Professor Ingo, ainda gostaria de pedir que você comentasse um pouco sobre essa questão do canto coral. Nós vivemos aqui numa região, aqui no Vale do Taquari, também nas nossas igrejas, comunidades, muito presente. De onde vem, qual é a importância do canto coral? O que a gente pode aprender um pouco mais sobre isso? E qual a sua influência, digamos assim, aqui também na nossa região? Bem, se sabe que aqui a região do Vale do Taquari é a região que tem a maior densidade coral do Brasil. Existem muitos coros, muitos grupos de canto. Bem, essa atividade do canto coral é uma atividade coletiva. E, nesse sentido, é uma atividade também educativa e uma atividade que dá um prazer para aqueles que participam e mesmo para aqueles que ouvem. Então, existe uma troca entre o coro e o público que ouve. Mas a maior recompensa ou a maior satisfação tem aqueles que estão cantando nesse grupo. E isso exige conhecimento, adequação ao outro, exige atenção, precisa ouvir e fazer da música algo bonito. E isso dá trabalho, também dá trabalho. Mas esse trabalho dá muita satisfação. E eu dirijo o coro aqui da comunidade, aqui de Lajeado, da comunidade evangélica, e é um grupo assim muito persistente, que vem cada semana, nas segundas-feiras, às 18h30, vem para cantar durante 1h30. Eles não ganham nada em troca, só ganham talvez a satisfação de poder cantar e cantar para a comunidade. E isso já é muito legal. Agora, o mais importante também é de fazer esse trabalho que ele saia bem, fazer da melhor forma possível. E isso é um desejo que sempre está presente em todos que estão participando. Muito legal, uma informação interessante, né, desse número de corais aqui no Vale do Taquari. Então, a maior densidade em termos de Brasil, né, o número de corais aqui na nossa região. Professor Ingo, o nosso tempo aqui muitas vezes ele se torna curto, né, para conversas tão interessantes. Eu gostaria ainda de pedir que você nos traga um convite para uma apresentação que vai acontecer aqui em Lajeado daqui a alguns dias. Nos conte um pouquinho desse grupo que vai fazer uma apresentação aberta ao público aqui em Lajeado dia 4 de outubro. Bem, como já disse o pastor Eric, no dia 4 de outubro, sábado, às 18h30, vai se apresentar na Sala de Música do Colégio Evangélico Alberto Torres um grupo de 6 músicos, oriundos de vários pontos do estado, mas que se conheceram em São Leopoldo há tempo atrás, tocando juntos numa orquestra. 3 deles tocando junto numa orquestra, e a eles se juntaram mais 3 que têm alguma relação familiar com essa situação. Esse grupo é constituído por 2 violinistas, uma viola, que é um violino um pouquinho maior. Quem não conhece confunde viola com violino, mas é um instrumento um pouquinho maior que o violino. Um violoncelo, que eu toco, um contrabaixo acústico e um piano ou teclado, quer dizer, um tecladista junto. Nós vamos fazer uma apresentação nessa sala de música de obras para concerto. Vamos tocar uma obra de Johann Sebastian Bach,
um concerto para 2 violinos e orquestra. Vamos tocar um concerto grosso de Vivaldi. Concerto grosso é uma orquestra que às vezes os instrumentos fazem papel de solista, outras vezes fazem um papel de orquestra. Vamos tocar também uma serenata de Mozart para 2 violinos e violoncelo. E vamos tocar uma sonata para violoncelo e baixo contínuo, isso é, violoncelo é solista e o baixo contínuo é composto por cravo ou teclado e contrabaixo. E por fim vamos tocar também 2 arranjos de música popular brasileira, arranjos feitos por um dos violinistas, que é o Paulo Schneider, que é professor de filosofia na Unijuí. E ele gosta de fazer arranjos e ele arranjou 2 músicas, As Rosas, do Cartola, e a outra é Passinha, do Pixinguinha. Então, é um programa bastante variado, mas muito agradável para quem ouve, e para nós é um grande prazer poder fazer isso. Fica então o convite, entrada franca, professor Ingo? Sim, a entrada é franca. Quem convida é o Colégio Evangélico Alberto Torres, convida para esse evento. Dia 4 de outubro, então, um sábado, às 18h30 na Sala de Música aqui do SEAT. É isso aí. Muito bem. Professor Ingo, obrigado por conversar conosco sobre música, um pouquinho na nossa vida e também nos fazer esse belo convite. Muito obrigado e até uma próxima ocasião onde podemos, quem sabe, conversar mais sobre esse tema. Obrigado pela oportunidade. Amigos, convido a conversarmos um pouco sobre o que pode acontecer na vida de uma família positivamente. Sabemos que as famílias muitas vezes encontram desafios, às vezes decepções e às vezes se perguntam: será que é possível a nossa família voltar a conviver bem? Será que a nossa família um dia poderá ser unida de novo? Após separações ou após desentendimentos, após conflitos. A Bíblia traz a história, ou pelo menos alguns aspectos da história de várias famílias, e todas elas também com as suas dificuldades. Uma dessas famílias que nós conhecemos, pelo menos em parte, ela é a família de Jacó,
que está descrita no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Jacó, que teve 12 filhos, e um desses filhos acabou se tornando um filho, podemos dizer assim, preferido do pai, levantou a inveja dos seus irmãos, e esses irmãos, então, pensaram numa forma de se livrar desse José, que recebia mais atenção, mais carinho, ganhava a roupa melhor do pai. Acabaram vendendo o seu irmão José para um grupo de pessoas, de viajantes, que eram do Egito, que levaram então José como escravo para trabalhar nesse outro país. Se passaram muitos anos, muitas situações. José acabou se tornando uma pessoa de confiança do faraó, acabou assumindo uma posição de liderança no país, e muito tempo mais tarde, esses irmãos de José tiveram que pedir ajuda a ele, pois estavam passando fome. Depois que Jacó, o pai deles, havia morrido, os irmãos, com muito medo, chegaram a José e pediram que ele tivesse misericórdia deles, pois estavam com medo de que José poderia se vingar, se cobrar deles por terem vendido ele muitos anos antes. O que será que nós faríamos? Como será que nós agimos em nossas famílias depois que acontecem situações trágicas, tristes, mentiras, traições? Será que é possível irmãos se reconciliarem, se entenderem novamente? Será que é possível uma família que passou por grandes tristezas voltar a se alegrar, a cooperar, a ser unida? Certamente depende da resposta de cada um dos membros dessa família. Mas vamos ver o que José disse. José tinha toda a oportunidade de se vingar, de se cobrar desses irmãos. No entanto, José disse aos irmãos: não tenham medo. É verdade que vocês planejaram toda aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, para salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu ajudarei de vocês e eu cuidarei dos seus filhos. E assim José os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Amigos, José era um ser humano como qualquer um de nós. No entanto, José percebeu que ele não tinha autoridade, ele não tinha capacidade de ser o juiz, o julgador da vida dos outros, mesmo depois que os seus irmãos haviam feito tudo aquilo. José disse: eu não sou Deus. Só Deus pode e deve julgar as atitudes, as escolhas, a história de cada um. José assim se colocou no seu lugar e também percebeu algo muito interessante. José disse: Deus usou tamanha maldade para fazer algo de bom. Nós talvez não conseguimos enxergar o que pode sair de bom de uma situação difícil, ruim, triste. Mas assim como José, nós também podemos muitas vezes enxergar, observar, através da meditação, da reflexão, através da percepção, que em meio até mesmo a certas maldades, Deus pode fazer algo bom crescer e surgir. Assim, nós também podemos observar e perguntar: como é que Deus pode usar a mim, a você, a todos nós, para transformar uma situação ruim em algo bom, em algo novo, uma nova possibilidade?
Amigos, com essa mensagem convido para que nós nunca fechemos a porta, que não deixemos o rancor, o ódio, a vingança crescer dentro de nós, que não nos coloquemos no lugar de Deus para julgar e condenar as pessoas, mas de perguntarmos como será que Deus pode fazer algo de bom dessa situação, como é que eu posso ser um instrumento de Deus para o bem, para a reconciliação, para uma nova vida nessa família, nessa relação, quem sabe, de trabalho, nessa relação de vizinhança. Que Deus mantenha viva em nós a chama da esperança e também da perspectiva de novas possibilidades para a nossa vida. Amém.